Seja. Então, bom dia, bom dia. Estamos aqui, né, para terminar essa nossa primeira etapa do ano. Nós então estamos dando continuidade no livro Desvendando o Crescimento, do Liverhood, e estamos no capítulo que vai da criança até da troca dos dentes até a puberdade. Hoje nós vamos dar continuidade, então, a criança dos 9 aos 12 e provavelmente a criança dos 12 aos 14. Quem vai ler para nós hoje é a Nina, mas primeiro a Márcia vai nos Verso. fazer um verso. Bem, os frutos maduros do pensar aparecem à luz solar da minha alma. Todo sentir se transforma em segurança da autoconsciência. Posso sentir alegremente o despertar outonal da mente. O inverno há de despertar em mim o verão da alma. Rudolf Steiner, o verso do calendário da alma. Obrigado. Então, Nina, por favor. Então, nós vamos ler A Criança dos 9 aos 12 anos. A metamorfose do sentir. É na quarta série escolar, ou a aproximação dela, que ocorre uma grande e profunda transformação na relação da criança para com o mundo. Todo educador experiente sabe que o quarto ano da escola é muito mais difícil do que os 3 anteriores. Em geral, a classe veio a formar, nesses 3 anos, uma pequena comunidade onde ministrar aulas é algo agradável. Os alunos confiam cegamente na professora ou professor. Reina na classe uma homogeneidade que facilita um trabalho harmonioso e fecundo. Muitas vezes, a classe tão facilmente dirigível transforma-se, no começo da quarta série, numa horda confusa e desobediente. A íntima coesão se perdeu. A mesma dona fulana, o mesmo professor Beltrano, pelos quais, meio ano atrás, punha-se a mão no fogo, agora são um espertalhão, um topeira, ou coisa pior. A criança acaba de completar 9 anos. O que aconteceu? De onde vem essa mudança radical? De repente, ela considera os contos de fadas infantis, fica manhosa, revoltada e passa a criticar tudo. Fica claro que ocorreu uma transformação profunda em toda a vida emocional da criança. Ela parece ter perdido a proteção de seu próprio mundo de fantasia projetado sobre o mundo exterior. Este assume um caráter de hostilidade e ela vivencia precipuamente seus lados escuros e negativos. De fato, acabou-se a fase da fantasia ilimitada, que tão carinhosamente havia envolvido a criança. A vida emocional passa por uma metamorfose profunda. Aos 10 anos de idade, ocorre com o sentir o que já havia ocorrido aos 7 com o pensar. O sentir é objetivado.
inicialmente de modo ocasional, e nos anos seguintes, cada vez mais frequentemente, a criança vivencia a sua solidão. Ela sente semiconscientemente seu isolamento em relação ao cosmos e seu aprisionamento no mundo escuro, limitado pela corporalidade. De repente, a criança sente medo no escuro. Receia que um homem possa entrar escondido embaixo da cama e esconde-se sob o cobertor, encolhendo as pernas. A porta para o corredor precisa ficar aberta. A criança precisa poder ouvir os pais. Ela procura livrar-se do medo que o mundo lhe causa, recorrendo a toda espécie de evocações mágicas. Nada lhe poderá acontecer se ela tossir sonoramente, ou entrar no quarto, ou se chegar até a cama sem pisar os tapetes laterais, e assim por diante. Provavelmente, todo mundo se lembra dessa fase da vida, que pode durar até a puberdade. A criança tornou-se crítica. As pessoas mais veneradas e colocadas no mais alto pedestal despencam ao mais baixo nível. A própria criança fica extremamente infeliz com isso. A partir dessa infelicidade é que se põe a empregar expressões cada vez mais crassas. Sua crítica se dirige ao ambiente imediato. De repente, ela pode olhar longa e seriamente para sua mãe e dizer: Mamãe, eu acho seu penteado completamente absurdo. Sem dar a conhecer de onde lhe vem tal súbita ideia. Parece estar vendo pela primeira vez o mundo previamente aceito com a maior naturalidade e antes mostrado aos seus amigos com orgulho. Acho nosso jardim sem graça nenhuma. Uf. Ou, por que aqui em nossa casa está sempre tão escuro, nessa rua asquerosa? De início, ainda existem, de entremeio, semanas em que tudo parece reviver em antigo resplendor e beleza. Porém, a crítica vai espreitando por toda parte, estragando e reprimindo a ingenuidade anterior. Durante esse período, as crianças têm um agudo senso de observação. Desentendimento entre os pais, mal percebidos anteriormente, passam a ser notados e vivenciados com muita tristeza. A relação com a morte se transforma. Muitas vezes é de causar espanto a insensibilidade com que as crianças menores se conformam com a morte. Quem morreu está morto, isto significando que não se pode mais ver as pessoas aqui e que elas estão junto com os anjinhos. Junto com os anjinhos, o vovô também usa seu gorro preto. Pode uma criança pequena perguntar a queima-roupa na cama à noite, mas logo em seguida relatar sobre o buracão que todas elas estão cavando e pretendem terminar na manhã seguinte. Na presente idade, porém,
pela primeira vez, a morte é vivenciada como um problema, podendo dar ensejo a profundas considerações. A criança se sente como algo oposto ao mundo exterior. Enquanto se torna solitária, ela enfrenta com certo susto a polaridade eu-mundo. A metamorfose do pensar, anterior a essa fase, ainda não havia trazido a vivência desse abismo, que já a vida emocional ainda estava protegida pelo envoltório da fantasia infantil. Porém, na fase presente, o manto foi rasgado e a polaridade eu-mundo, dentro, fora, se torna realidade. A oposição torna-se realidade vital no sentimento. Não, contudo, na vontade. A criança ainda não tira consequências de sua atitude dualista. Ela vive antes em atitudes de inconstância, num súbito espírito de contrariedade e em oscilações significativas entre bem-estar e mal-estar, principalmente numa atitude de oposição frente ao mundo exterior. Tudo isso, porém, mais da boca para fora, e com o sentimento do que por meio de atos. De um lado, ela acha tudo chato e maçante, e de outro, sonha com experiências novas, com andanças em lugares onde ninguém esteve ainda. Toda a atitude tornou-se ambivalente, vindo esse dualismo a ser seu leitmotiv. Uma pedagogia que se proponha a formar seres humanos integralmente deveria procurar amortecer essa crise no 10º ano de idade, desde o início. Essa crise do 10º ano de idade, desde o início. Antes de desmoronar, o respeito dedicado a uma pessoa deveria dirigir-se a algo que transcende o âmbito pessoal. A criança deveria ter constatado que o próprio adulto venerado reconhece uma autoridade superior que fundamenta a sua existência. Deveria vivenciar a autoridade de sua autoridade. Além disso, a já mencionada nova tendência emocional, com um mundo centrado no eu, requer uma direção. A criança deveria entrar em relação com a natureza, não de um modo científico, e sim artístico, particularmente quando a situação do homem dentro do todo natural. Eu vou reler essa frase. A criança deveria entrar em relação com a natureza, não de um modo científico, e sim artístico, particularmente quanto à situação do homem dentro do todo natural. Então, no momento em que a veneração absoluta por determinada pessoa estiver perdida, tal sentimento poderá ser transferido para o ser humano que, como tal, está presente nos reinos naturais das pedras, plantas e animais. A criança adquire, então, um olhar aberto para a natureza. Satisfazemos uma necessidade íntima da criança
ao contar-lhe muita coisa da natureza e fazê-la ter vivências nesse sentido. Desenhar formas de folhas e plantas inteiras é um meio para familiarizá-la com o mundo das formas naturais. Depois de ser dirigida a determinada pessoa em sua redondeza, a veneração anseia por um novo objeto. Deveria ser dirigida a figuras que transcendem o nível humano comum. O Velho Testamento e a mitologia fornecem modelos apropriados a essa idade. Nos anos seguintes, também o ensino da história pode fazer conhecer à criança heróis que constituem exemplos luminosos na evolução da humanidade. Aí, a veneração tem seu lugar, pois apela às melhores forças no homem. Se a ânsia por uma veneração de heróis, ora nascente, não ter conduzida ao caminho, não ser conduzida ao caminho correto, a criança se apegará a ídolos, o que necessariamente a levará a desilusões. No capítulo sobre a posição do eu na evolução infantil, essa crise do 10º ano de vida será examinada de um modo amplo, de um outro ângulo. No capítulo sobre a posição do eu na evolução infantil, essa crise do 10º ano de vida será examinada de um outro ângulo. Então ficará claro tratar-se de uma guinada essencial, que, no entanto, obedece a um ritmo evolutivo diferente daquele observado até aqui. Obrigado, Nina. Alguém tem filho nessa fase? Ou lembra? Patrícia está rindo, né, Patrícia? Hoje é seu dia, né? Fale para nós aí o que na prática você está vendo. Sim, é muito bonitinho ver quando as crianças se encontram, né? Elas começam a comparar as mães, aí elas conversam. Não, porque minha mãe faz isso, mas a sua mãe fez aquilo. Parece que começa a observar como que a mãe realmente é, né? A minha mãe usa o cabelo assim, a minha mãe usa o cabelo assado, a minha mãe sempre coloca uma presilha na cabeça. É bonitinho ver, assim, parece que tem essa objetivação que ele traz, né? Objetiva a mãe, né? Parece, a impressão é essa, né? Tem esse olhar objetivo mesmo, né? Parece que está começando a entender quem que é, né? Minha mãe usa isso, minha mãe fala isso, minha mãe faz assim. E eles vivem, pelo menos o que eu tenho observado aqui com meu filho e os amigos, assim, tem esse medo aparece muito forte do escuro, né? Então tem que observar como que tá embaixo da cama antes de dormir. Eu achei legal a descrição, né? Tem que fazer quase que um ritual para ir dormir, né? Fecha a porta do armário, olha embaixo da cama, bonitinho. E na pedagogia eles trazem muito a história do Velho Testamento, né? Na pedagogia Waldorf. E ele traz muito para casa isso. É legal, né? Enfim, gostei muita coisa. Obrigado. Nina, quer falar? Como é importante a gente saber disso quando é pai, né? Pai e mãe. Com 9 anos, eu mudei para a Baixada Santista. E quando a minha filha tinha 9 anos, e ela entrou numa depressão profunda. Ela falava que isso aqui é o fim do mundo, né? Eu não vou ter futuro nesse lugar. E, nossa, foi um horror.
E como foi difícil, nossa, essa fase foi profunda para ela. Então, essa mudança de escola nessa idade é péssimo, né? Porque a criança não tem mais suporte dos amigos, né? E eu fiquei também com medo, porque eu tenho um netinho que me adora de paixão. Então, eu falei assim, ah, ele vai fazer 9 anos daqui uns anos, né? Daqui 5 anos ele vai fazer 9 anos. Tem que me preparar. Com certeza. Obrigado, Nina. Acho que a Marta quer falar? São duas observações. Uma, de quando eu tinha 9 anos, né, de quando eu estava na- no quarto ano, e já faz bastante tempo. Eu me lembro que no primeiro ano eu ganhei uma medalha de ouro. No segundo, eu ganhei uma medalha de prata. No terceiro, eu ganhei uma medalha de bronze. E no quarto, eu ganhei uma menção honrosa. Então, eu fico imaginando que, assim, no quarto ano, eu devia estar muito desapontada. E eu nunca tinha entendido, né, por que isso. E agora parece que aflorou alguma coisa assim. E a segunda observação é que eu tenho o meu neto mais velho, está com 12. Vai fazer 13 em setembro. E ele sempre foi uma criança extremamente alegre, comunicativa, né? E de uns anos para cá, eu vejo uma tristeza nele. Só que eu não convivo muito, porque ele mora a 600 quilômetros daqui. Então, só quando eu vou para lá, ou ele vem passar férias aqui, ou às vezes por vídeo. Mas eu noto essa diferença e me preocupava muito, me parecia assim uma tristeza profunda dele agora, né? Um desencantamento pelas coisas. E agora eu lendo isso, eu entendi um pouco mais. Obrigado, Marta. Mara? O meu filho, quando ele tinha 9 anos, foi a pandemia. Então, a gente já estudava na escola Waldorf desde pequenininho, e nessa época a gente já sabia mais ou menos um pouco sobre isso, sobre o que afeta, né? E eu gostaria que você falasse um pouco dessas crianças que passaram os 9 anos na pandemia. É, a sua pergunta é uma pergunta que nós só vamos poder responder verdadeiramente no futuro, né? Porque nós vamos poder ver o efeito disso mais para frente, né? Então, tudo que aconteceu era uma necessidade de desespero, né? Vamos dizer assim, a busca ansiosa de resolver a questão, que é natural, e naturalmente, por ser uma situação nova, coisas foram feitas, coisas não foram feitas bem feitas, algumas pessoas com toda boa intenção, né? Tentando ajustar as coisas, não conseguiram. Infelizmente, sabemos que na época da pandemia tiveram duas grandes comorbidades, né? A comorbidade econômica e política. Isso foi o grande problema. Mas tirando essas comorbidades com más intenções, ou pelo menos com intenções questionáveis, né? Mas a grande maioria das pessoas estava tentando ajustar e acertar isso. Mas nós só vamos saber realmente o impacto para as crianças que tiveram que se organizar de uma forma virtual, sem ter aula direito, assim como nós já vimos o impacto, econômico que aconteceu. E também no futuro nós vamos olhar o impacto de saúde, com todas as medidas que foram tomadas, nós só vamos ver mesmo realmente para frente com as crianças também, né? E aí é interessante olhar essa última frase, quando ele fala que esse movimento agora, né, já veio com uma metamorfose do pensar, agora essa metamorfose do sentir, que é uma grande guinada, mas que obedece a um ritmo evolutivo diferente do observado até aqui. Mas por que essa grande guinada que é essencial? Porque cada vez mais o ser humano está voltando para si. Se vocês observarem o que está aqui, né, é bem essa questão.
de olhar para si, e quando eu me recolho, né, vamos dizer assim, quando eu me aproximo da minha individualidade, naturalmente eu me separo do mundo. Então, aos 3 anos de idade, foi a consciência do eu, quando a criança começa a falar eu pela primeira vez, aquela palavra que ninguém consegue ensinar para o outro. E nessa etapa aqui, nós falamos da vivência do eu. E isso está no nível do sistema rítmico, do sentimento mesmo. E aí vem todas essas questões que foram citadas aqui, que é a observação, né? É interessante pensar que o Steiner mesmo fala na Filosofia da Liberdade, né, que o sentir é o que define a individualidade. Acho que nós já comentamos isso aqui. Nós podemos falar aqui, podemos pensar juntos sobre um problema, podemos, se tivéssemos presentes, né, não da forma virtual, juntos fazermos um trabalho, mas não se pode falar para o outro, sinta comigo, porque o sentir é absolutamente pessoal. E esse desenvolvimento do sentir faz com que a criança fique tão um pouco mais crítica em relação ao mundo. Então, essas observações, né? A, uma pessoa uma vez relatou para mim, né, que a filha dela falou isso para ela. Você já viu que a cor do cabelo, do seu cabelo é a cor do pelo do cachorro? Então, são essas pequenas coisas que vão dando essa presença, né, através da crítica. E naturalmente, como ele disse aqui, aquela fantasia que era do pensar, que ainda vinha do pensar, agora ela se confronta com um mundo que não é um mundo tão agradável assim. Então, o que a Marta falou, que é interessante pensar, que realmente muitas crianças, você fala, nossa, essa criança era risonha, era alegre, ela vai ficando mais fechada. Vai ficando mais fechada porque ela está observando mais o mundo, e o mundo não é aquele mundo de fantasia que ela caminhava, né? Então, essa é uma mudança essencial para o desenvolvimento de uma individualidade. Se nós observarmos aqui essa pequena postura crítica, já é uma previsão do que vai ser a puberdade, né? E aí a crítica vai ficando cada vez mais intensa, mas que é um processo natural do indivíduo se separar daquela redoma protetora que ele vivia na família para o mundo. Mas é, naturalmente, para algumas crianças, bastante sofrida. Então, essa sensação eh, do medo, né? Às vezes uma sensação de que, né, o meu filho, por exemplo, nessa fase, né, além dessa questão do medo noturno, eu prestava atenção que ele fazia para dormir alguns rituais, né? E ele tinha esse medo de não ser, lógico que eu vou falar com as palavras de um adulto, mas assim, o que ele demonstrava na época era assim, na outra, se ele dormisse, no outro dia, eu e a mãe dele não o reconheceríamos. Na realidade, é um medo da própria criança de não se reconhecer, né? Porque ela já não é mais a criança. Ela está fazendo uma mudança. Mas tudo isso é um processo, mas que às vezes é sofrido mesmo. E que na escola Waldorf é interessante, porque aqui ele não citou isso, mas é considerado como o Rubicão, né? Que é aquela passagem que a criança tem que fazer, porque o Rubicão era um rio que o César tinha que atravessar para empreender uma batalha e vencer. E se ele atravessasse, ele tinha condições de vencer. Então, o Rubicão é um pouco essa vivência, né, em torno dos 9 anos de idade, pode ser um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas que é essa vivência e que faz com que ele disse aqui bem interessante que os professores sabem que aquela classe que ele levava, o professor levava numa boa, considerando agora a escola Waldorf, em que o professor ou a professora acompanha uma criança do primeiro ao oitavo ano, então é a mesma classe, né? Aquela classe que ele levava numa boa, agora já não é mais tanto assim, né? Porque a criança já começa com essas questões, né? De se confrontar com o mundo, né? A partir do sentimento. Aí fica crítico, né? Vive essa dualidade. Então é bem interessante, mas é super importante esse processo, né? Então, Mara, infelizmente eu não vou poder te dar uma resposta, mas eu acho que só na frente a gente vai poder perceber, né? Não, Eu digo, ah, eu digo,
Eu digo bem nesse sentido do medo, né? Porque se já é uma fase do Rubicão onde sente o medo, na pandemia todo mundo ficou com medo, né? Parece que esse medo vai ficar mais preso dentro dele, vai se soltar menos. É. Então, realmente a pior epidemia foi a do medo, na realidade, né? É, Porque você via pessoas, você via no olho das pessoas, a expressão das pessoas, um medo que era desmensurado, né? Lógico, existe a necessidade do cuidado, né? Isso não tem dúvida, das pessoas ficarem atentas, das pessoas se responsabilizarem pela sua saúde. Mas algumas pessoas realmente foram engolidas por esse medo. E ainda vemos pessoas que ainda têm que não se curaram desse medo totalmente, adultos, né? é, Então aí é que está que acho que muita reconhecimento, muito amor, ah, trazer um pouco de arte, como ele fala aqui para as crianças, é a forma de você voltar ao contato com a natureza, porque a natureza continuou no seu ritmo, né? uhum, Eu acho que isso é uma coisa importante. Vamos, vamos observar, torcer para gratidão. que, né, o Uhum. melhor aconteça para o futuro, né? Mas vamos dar um passo, vamos ver agora a pré-puberdade. Entramos num ciclone, né? O negócio está ficando, né? Cada vez mais. Patrícia que o diga, né, Patrícia? Vamos ver aí agora Ai, como que é. eu tenho cada unidade dessas, né? Que Ah, é é? uma beleza. Então tá bom. Doutor Ronaldo, seria interessante também falar sobre essa questão dos heróis, né? Tá dando para me É, ouvir? tá. Porque, Eu vou pedir para assim, você falar um é, pouquinho mais alto, porque realmente ainda está um eu acho, pouquinho eu baixo, para acho mim, que pelo menos. talvez se eu mudar a posição aqui, melhorou? Não, não é a posição. Acho que talvez você se aproxima mais do É. computador e aí Vê se melhorou. tá bom. Olha, se você se mantiver assim, fica melhor, né? A questão Tá. do herói realmente é uma necessidade para todo ser humano quando ele está, principalmente numa época de crescimento. A criança antigamente imitava, né? Agora ela já não imita, mas ela pode venerar, ela pode admirar, né? Então, os heróis que ele cita aqui são os heróis históricos, né? Isso é Uhum, interessante porque quando a criança é cultivada olhando fatos heróicos, isso pode ser uma prevenção para o que acontece também hoje em dia, principalmente com esse mundo televisivo, né, que nós temos, com tudo na internet, que são esses ídolos que são criados. E muitas vezes ídolos criados pela televisão, que são uhum, ídolos que na realidade são ocasionais, né? Eles não se mantêm, eles são sustentados enquanto a mídia acha que aquela pessoa dá dinheiro, né? Então, cria um ídolo, ídolo do esporte, um ídolo da música, mas é diferente da imagem. O herói aqui é aquela pessoa que teve uma atuação a partir da sua vontade, da sua integridade construtiva no mundo. Essa é a imagem do herói, né? E não a imagem do ídolo, né? Isso é que a gente tem que ter essa percepção, né? uhum. Mas vamos em frente? Então vamos em Vamos frente. continuar aqui na pré-puberdade? O som tá bom agora? Ah, sim, se você ficar aí, tá ótimo. A criança dos 12 aos 14 anos, a pré-puberdade. Depois da crise dos 10 anos, a criança começa a aguardar até os 12 ou 13 anos, até que comece o período comumente chamado de pré-puberdade. Em nova metamorfose de seu ser, ela tirará as consequências daquilo que, antes, foi vivenciado no sentir. A pré-puberdade é o período de um tal desligamento da própria personalidade em relação ao mundo exterior,
é uma metamorfose do relacionamento volitivo com o mundo. Foi na idade da maturidade escolar que a criança começou a ocupar-se com o mundo. Ela fixou uma determinada meta e procurou realizá-la. Na idade atual, sua atividade visa a conquistar o mundo. Esse processo se inicia na pré-puberdade e termina nos anos da puberdade propriamente dita. Não foi ao acaso que empregamos a palavra conquistar, pois nessa altura o relacionamento assume uma conotação de pronunciada agressividade. Os meninos costumam brincar de mocinho e bandido, entrando em luta corporal não por causa de verdadeiras brigas, mas pelo prazer de brincar de agressão. O que importa é a vivência do impulso volitivo e da força. Para eles, as meninas se transformaram em seres inferiores, servindo no máximo para lhes puxarem os cabelos ou coisas do tipo. Os movimentos deles são angulosos e rígidos. Desapareceu a graça infantil. Só agora fica evidente que a criança menor possuía em seus movimentos a elasticidade de ritmos naturais. Suas ações partiam de um elemento lúdico, rítmico, não sendo dirigidas a um alvo. Os meninos dessa idade gostam de formar clubes e grupos para as finalidades das mais impossíveis. Construir uma jangada ou uma choupana, simplesmente buscar aventuras ou brigas com outras turmas. O elemento social desperta com a conscientização da vontade. A busca de estruturas sociais sempre se relaciona com o querer. Todas essas energias que se libertam devem ser dirigidas pedagogicamente. Caso contrário, a juventude se degenera em arruaças e banditismos. Um maravilhoso trabalho pedagógico consiste em formar grupos para excursões pela natureza. Seria de bom alvitre zelar energicamente para que a juventude dessa idade ainda não se engajasse em egoísmos políticos grupais. Imediatamente antes da puberdade, o menino deve ser atraído pelo mundo como um todo, a fim de encontrar nele as forças morais. Muitos movimentos de jovens têm feito, nesse sentido, bonitas tentativas praticando o acampamento. Apesar de tudo, isso é muito pouco. A própria escola deveria assumir o problema. Entre as meninas, os problemas são diversos. Também aqui existe a tendência de formar grupinhos. Porém, a agressiva ânsia de conquistar não se exterioriza tanto. Dirige-se ao íntimo, levando a um isolamento total do mundo exterior. Tendências ao exclusivismo, sonhos cheios de fantasia, risos plenos de subentendidos, falta de tolerância e mania diante dos adultos são características dessa idade. Até agora,
Temos falado da evolução da criança, sem distinguir entre meninos e meninas, já que a diferença entre eles não era essencial. Agora, porém, chegou o momento de considerá-los separadamente. As meninas começam seu desenvolvimento fisiológico mais cedo, o que traz consequências para sua evolução psíquica. Sua maturação corporal já se inicia entre os 12 e os 13 anos. A menina cresce subitamente. Grande parte de suas forças é absorvida por esse crescimento, o que traz uma diminuição de seu desempenho objetivo. A menina se sente menos capaz, cansa-se mais facilmente e não consegue acompanhar os demais ao andar de bicicleta ou praticar esportes. Frequentemente se observa uma tendência à anemia e a um crescimento excessivo. Psiquicamente, ocorrem desavenças e depressões, além das manias já mencionadas. Em geral, esse estado não dura mais do que um ano. Então, o equilíbrio volta a reinar e o crescimento se torna menos tempestuoso. Uma vez iniciada a menstruação, a vitalidade normal retorna e a tempestade se dissipa. E só nesse momento que começa a verdadeira puberdade psíquica, da qual falaremos mais adiante. Não deve ser confundida com as transformações de caráter mais fisiológico aqui mencionadas. Em contraste com a menina, que na puberdade experimenta uma diminuição de sua energia, o menino sente o oposto. Sua vitalidade explode e ele precisa livrar-se do excesso de força, seja em atividades planejadas, seja em atrevimento. De nada resolve alguém queixar-se da juventude malcriada. Nesse período, a escola deverá solucionar o problema no sentido pedagógico. Isso exigirá um grande empenho de parte do corpo docente. Os verdadeiros educadores deverão ter a capacidade de orientar os jovens também nessa idade. O novo desabrochar da vontade trará uma renovação dos sentimentos de veneração, não tão cômodos de satisfazer quanto junto a crianças de 6 anos. A relação volitiva do menino com o mundo ambiente é romântica e realista ao mesmo tempo. Aos 8 anos de idade, a criança deseja ser, mais tarde, o cobrador de bonde, porque é tão gostoso perfurar os bilhetes. Ou a professora, porque então se pode escrever com C, tão bonito, com tinta vermelha nas tarefas da escola. O menino de 12 anos já tem uma visão mais realista do mundo ao seu redor. Seus ideais são mais amplos. Ele quer conhecer o mundo, tornando-se chofer, marinheiro ou aviador. Pensa poder, dessa maneira, escapar da sufocante estreiteza do lar e partir pelo mundo afora. O primeiro período de 7 anos trouxe um desenvolvimento fisiológico da alma humana. O pensar, o sentir e o querer desprenderam-se da ligação anterior com a atmosfera, com a esfera corporal.
O segundo setênio traz uma revolução psicológica. O pensar e o sentir e o querer passam a evoluir dentro do âmbito fechado da própria personalidade. O terceiro setênio abrange o desenvolvimento social da alma. O adolescente precisa posicionar-se no mundo e atuar nele ativamente, a partir de seu próprio interior. A evolução da criança até os 14 anos pode ser resumida no esquema ao lado. Aí Então, a aqui tem gente vê um quadro, né? E esse quadro, ele está mostrando, né, de novamente do pensar, o sentir e o agir. E ele começa da criança de 0 a 2 anos e vai até a criança a partir dos 18. É verdade que essa parte agora da maturação social, que ele refere-se aqui ao final, ele fez uma síntese, né? Dizendo que no primeiro período é um desenvolvimento mais fisiológico da alma, no segundo período faz uma evolução psicológica, e o terceiro é um desenvolvimento social, quer dizer, a criança vai para o mundo, né? Isso ele ainda vai falar no próximo capítulo. Ele vai começar agora a fase da puberdade, né? Que começa agora com esse terceiro período, né? Que é o terceiro setênio na realidade. Mas no livro, ele vai mostrando justamente isso através do pensar, do sentir e do agir, né? Então, a maturação fisiológica a partir dos 2 anos, a partir dos 2 anos no pensar, a partir dos 4 no sentir, a partir dos 5 e meio no querer. Então, esse desenvolvimento que acompanha fisicamente, né, como nós vimos, o desenvolvimento é crânio-caudal, fisicamente, né? A criança domina a cabeça, depois ela domina o tórax, depois ela domina os membros. Já na primeira etapa, do primeiro setênio, essa essência se segue, porque no neurosensorial é mais o pensar, no sistema rítmico o sentir, e nos membros o querer. Então você vai fazendo essa evolução que ele descreveu anteriormente, aqui ele sintetizou, né? Depois ele fala da maturação psicológica a partir dos 7 anos, também no pensar, com a metamorfose do pensar, né? Com as imagens conceituais. A partir dos 9, a metamorfose do sentir que nós lemos hoje, né? Com a crítica, a separação do mundo, e a partir dos 11 e 12 anos, essa metamorfose da vontade. E aqui ele fala do segundo estirão, né? Vocês lembram que tem a primeira repressão, que é um aumento horizontal, né? Em relação aos ombros. Depois você tem o primeiro estirão, que é um crescimento, né? Longitudinal. E em torno dos 11 e 12, o segundo estirão. É bem interessante porque ele aqui está chamando e comparando, como sempre, desde o início, né? Tanto o desenvolvimento físico quanto o desenvolvimento anímico e espiritual que vai acompanhando isso. Aí, a partir do próximo capítulo, aí nós vamos entrar no desenvolvimento dessa maturação social, que começa também a partir dos 14 no pensar, uma síntese do pensar, acompanhada da maturação sexual. A partir dos 16 anos, ele fala da síntese do sentir, que acompanha a terceira repressão, que é o aumento, né, essa região do tórax, mas ele fala de uma ânsia religiosa, e aqui a gente tem que entender religião não como religião institucional, mas uma busca, né, por algo maior, e a partir dos 18, que é a síntese da vontade, uma responsabilidade social e a preparação profissional. Mas esses últimos termos aqui nós vamos desenvolver melhor quando lermos novamente ou quando começarmos novamente a leitura, né? Mas o importante de tudo isso é ver esse crescimento necessário, né? Todas essas mudanças que vão acompanhando uma criança que era redondinha, bonitinha, toda acolhida, depois ela começa a se expandir, o crescimento vai preparando ela para brincar, para ir para o mundo, e isso vai acompanhando as metamorfoses, né? Do pensar, do sentir e do agir, sempre voltando para um encontro com a individualidade, que ainda não é consciente, né? Essa individualidade vai ficar
mais consciente realmente em torno dos 21 anos, né? Quando eu termino essa preparação de toda essa atividade. Mas tudo isso nós podemos acompanhar, né? Como ele descreve bem detalhadamente aqui, e que vimos, né, conversando durante toda essa leitura com pessoas com muitos de vocês que têm filhos nessa idade ou observam os netos, sobrinhos, né, como que isso realmente é uma observação prática. Evidentemente que nós podemos pensar que hoje, com muitas acelerações, algumas coisas já ficam fora do esquadro, digamos assim, né? Algumas crianças aceleram alguns processos. Mas, na realidade, é como amadurecer um fruto à força. Ele fica bonito por fora, mas não tem estofo dentro, né? Não tem sabor, não tem estrutura. Então, nós estamos vivendo isso, né? Estamos vivendo uma aceleração. E que já está se refletindo, inclusive fisiologicamente, quando nós temos crianças que têm essa puberdade precoce, o que não é nenhuma vantagem para a criança, né? Não é nenhuma vantagem. Mas isso tudo acompanha o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da humanidade, né? Com o uso de muitos hormônios na alimentação, o uso de hormônio como medicamento, tudo isso vai interferindo, né? Além de uma medicação, uma alimentação mais cheia de substâncias químicas, tudo isso vai trazendo desafios. O Steiner tem uma palestra onde ele fala das forças contrárias, que ele fala que nós estamos caminhando cada vez mais, isso ele falou em 1919, e que não vai ter jeito, nós não vamos escapar disso, né? Esse é um processo natural. O que nós precisamos fazer é não fechar os olhos para isso. Nós precisamos estar conscientes para podermos é, trabalhar positivamente sobre isso, né? Que vai ser um fenômeno, é o que está acontecendo, mas quando nós nos afastamos do arquétipo, quanto mais nos afastamos do arquétipo, maior é o preço que nós pagamos. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter, né? O que cada um pode fazer, reconhecendo essas leis e buscando equilibrar isso com o que vem do mundo externo, me parece que é o caminho mais saudável. Simplesmente fechar os olhos e falar, todo mundo é assim, o mundo é assim, isso não vai nos ajudar, com certeza. Muito bem, chegamos aqui então terminamos aqui a criança até a puberdade, né? A troca do dente da puberdade. E como nós tínhamos combinado, nós vamos fazer agora um recesso, né? Nós vamos voltar agora no dia 17 de agosto, deixa eu só confirmar aqui com vocês, 17 de agosto, sábado, exatamente. Então, no 17 de agosto, nós retomamos e retomamos aí com a puberdade, né? E vamos aí comparando com a puberdade de hoje, né? Que esse livro foi escrito há muito tempo atrás. Vamos ver como é que as coisas. Nesse sentido, os pais jovens e as professoras aqui presentes, né, Eliane, podem nos ajudar aí com essa percepção, né? Eu falei dos pais jovens e dos avós também, né? Que os avós também estão aí acompanhando esse processo, né? Quer falar, Eliane? Não, é isso mesmo, né? Cada hora é um momento que a gente tem que estar atento. E eu só queria comentar uma coisa que eu achei interessante quando ele fala que às vezes a gente não é um momento que você vai colocar a criança na natureza, né? O aluno de uma escola Waldorf, que todo oitavo ano a criança vai para um acampamento e nesse momento atual eles vão sem qualquer aparelho, eles vão mesmo para a natureza. E ele, quando ele chegou lá, que viu que ele estava confinado num acampamento e que ele não tinha o celular, que ele não tinha nada, ele entrou, ele surtou, o menino de 14 anos. Então é esse cuidado que você está falando. Vamos ver agora, né? O que ele está trazendo, porque foi lá em 1919, mas agora tirar o celular de repente de uma criança, né, na pré-puberdade é perigoso. Então temos Sim, que estar atento mesmo. obrigado aí. Isso aí. Então tá, Bom, tá a ficha jóia. da Miana tinha caído,
A Daniela voltou. É. Então, só para a gente poder, poder terminar aqui o nosso encontro, tivemos um bom caminho, né? Só lembrando, hoje nós completamos 11 leituras deste livro, né? Foi o nosso 11º encontro deste livro. E no total, eu sempre gosto de registrar isso, desde que nós começamos, né, na pandemia, já completamos 152 encontros com estudos aqui dos livros da antroposofia, vinculados à biografia, vinculados a toda essa, o que a antroposofia pode contribuir, né, para o desenvolvimento aí do ser humano. Então, desejo para vocês aí um bom fim de semana, né, ainda umas boas semanas. Reforço aqui que aqui nós vamos ter a Eliane, a Patrícia, a Julieta, que vão estar se formando aí como aconselhadoras biográficas, né? Terminando aí o quarto ano, né, de atividade. A Damiana está num caminho mais no início, né, Damiana? Daqui a pouco você vai estar. A Eliane também, desculpa, eu falei que todos aqui estão aqui nesse aspecto. Então, por isso é que nós vamos demorar um pouco mais, porque nós vamos ter 2 sábados aí para acompanhar essa turminha aí que está formando. Eu Aula. acho que a Marta tem a intenção aí do futuro, né, Marta, de entrar nesse caminho também. Fico feliz aí. Se O Deus quiser, aconselhamento em biográfico janeiro. ele tem essa possibilidade de justamente aumentar esse conhecimento interno, né? Fortalecer o interno para que a gente possa se colocar de uma forma coerente perante o mundo externo, né? Que tantos desafios nos trazem, né? Então, bom período aí de férias, né, dos nossos estudos e retornamos aí com o olhar da puberdade, né? Um grande abraço para Obrigada. vocês. Um abraço a todos. Bom fim de Tchau, semana. Tchau, tchau, Tchau. gente. gente. Tchau, tchau. Bom final Tchau, de semana. obrigada. Gratidão. Tchau, Boa obrigada. pausa. Ah. Tchau.